Fala aí, Tudo? galera! Tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente está aqui, mais um bate-papo. Hoje com um convidado bastante especial, Jorginho, grande atacante, uma figura bem conhecida no mundo do futebol. Jorginho, obrigado mais uma vez pela sua participação, tá, amigo? É um prazer, Fábio. Estamos agora Maravilha. falando para o mundo, né? É, nós temos uma média aí de uns 78 mil visualizações, Parabéns. mas vamos devagarzinho aqui, daqui a pouco a gente coloca, a gente grava e bota no YouTube, entendeu? Daqui a Legal. pouco começa a aparecer a galera, os anjos caídos vão aparecendo. Aí, ó, eu falei. O Vascaíno já está entrando. O Jorginho, queria, antes de começar, não precisa te apresentar, eu queria te fazer uma pergunta. Você participou daquele time da Portuguesa de 85, né? Com aquele time, pô, Luiz Pereira, você, Toninho, Edu Marangon. Eu queria que você falasse um pouquinho desse time aí. Como é que foi aqui a formação daquele time? O que você pode dizer para a gente daquele time? Na realidade, esse time começou a ser idealizado em 83, né? Porque, olha para você ver como que demora a se formar um time, né? E aí os caras querem que faça de um dia para a noite um belo time. Em 83, foi feito nós subimos, e foi 83 para 84, nós subimos, e foi feito um desmanche em 83. Saíram alguns jogadores e chegaram novos jogadores. Aí, em 84, o Candinho não tinha, o Candinho já estava, pegou o começo do ano e o presidente não tinha dinheiro. Aí ele falou assim, ó, o que vai fazer é pegar os meninos da base mesmo e vai colocar aí para jogar. No meu caso, por exemplo, o Toquinho estava sem contrato. E o Edu, que nós começamos a jogar, mais eu e o Edu, se eu não me engano, foi o falecimento do Djalma Bahia. E aí o Sodré, um acidente, o Sodré não pôde jogar. Aí sobrou para o Edu. Porque o ataque ia ser eu, o Roberto César e o Sodré. Aí o Sodré não pôde jogar, jogou o Edu. Meio campo era Mendonça, nosso falecido Mendonça, que Deus o tenha, que possa descansar em paz, e que belíssimo jogador, né? O Heriberto e o Almir. Numa lateral direita, ao finado Cabeça, né? Que era. Jogou no Guarani, meu Deus. Do outro lado era o Odilei, o Leís e o Cláudio. Então, esses eram os times que começou a formar. Aí foi embora o Cláudio, foi embora Leís foi para Portugal, Cláudio, se não me engano, foi para o América, acho que de Rio Preto, que ele é daquela região, enfim, alguma coisa assim. Aí começou a sair todo mundo. Aí subiu os outros garotos, e no final de 84, aí veio o Banana, aí começou a vir o Toninho, o Célio, aí veio um monte de gente, Luiz Miller, aí veio um monte de gente. Quando foi em 85, aí mudou de uma vez. Aí chegou o Jair Pisserni, ele mudou todo o time, montou o time, inclusive eu já não jogava, quem jogava era o Toquinho, mas eu entrava todo jogo eu jogava, até porque o Toco não aguentava mais também, muitas das vezes. E outras vezes ele mesmo me colocava para jogar. Ele falou, Jorge, você tem muita capacidade, você tem que jogar. Tem que arrumar algum lugar para você. Quando não puder, eu te dou a vaga. Eu falei, pô, cara, igual você não existe. Isso foi aí que foi a montagem da equipe. Nós montamos o Luiz Pereira com um comando sensacional, um episódio, foi um dos caras que eu mais aprendi na vida a ser atleta profissional. Atleta profissional, não jogador de futebol. Porque jogador de futebol teve um monte que deu certo, tudo, mas atleta é muito difícil. O Luiz nos ensinou a ser um cara maravilhoso nesse sentido. Depois eu tive mais dois que me ensinaram muito. Um foi o Emerson Leão e o outro foi o Roberto Dinamite, que ensinaram muito na minha carreira essas coisas de ser atleta profissional, não só jogador de futebol. Porque jogador de futebol a gente consegue ser a qualquer momento, mas atleta profissional é muito raro, né? Porque você tem que ter uma conduta muito correta, muito certa. E eu, graças a Deus, tive isso. Então foi essa forma que nós montamos esse time de 85.
que só perdeu para o São Paulo, cara, que era os minutos. E ainda tiveram, com todo respeito, a ajuda de muita gente. Isso é um problema gravíssimo, que era gravíssimo no nosso futebol, quer dizer, não sei se ainda existe, né? Uma ajuda de federação. Mas como assim, Jorginho? Você pode ser um pouco mais específico em relação a essa ajuda, por favor? Cara, a ajuda que eu digo é o seguinte, a arbitragem sempre erra para alguém, né? A gente não sabe Ah, por sim, quê sim. e como, mas a arbitragem sempre erra para alguém, cara. Infelizmente, tem alguém sempre mais forte. Agora, você não tem como provar nada se isso é do coração, se isso é comando, se isso o que é, aí você nunca tem como provar, entendeu? Então, é uma pena que o futebol Sim, sim, ainda sim. é dessa forma. Eu acho que poderia Isso é ser. uma sensação de vocês dentro de campo, né? Que É percebe uma. a diferença, a Eu vou, inversão de uma falta, né? eu vou te contar uma coisa. Sim. Eu não posso contar o nome do árbitro, Não, por e favor, fica à nem o vontade. clube, nem os dois clubes nem o clube que eu estava jogando, nem contra quem eu estava jogando. É, no meio do jogo, aconteceu uma falta, um pênalti. E aí eu era capitão, aí eu fui questionar o árbitro. O árbitro falou assim, cara, você está no time errado. É, cara. Eu, eu acredito muito nisso, cara. Porque a gente aqui é todo torcedor, né, cara? A gente imagina isso, a gente vê isso hoje, imagina. Agora, quer ver outro erro? Quer ver um erro de árbitro? Eu estava pelo Fluminense. Nós fomos jogar contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Nós estávamos ganhando de 1-0. E eu me colocava ali no rebote, ali na entrada da grande área. E bateram o escanteio. Se eu não me engano, foi até o Ramon que bateu. Ela sobrou para alguém ali. Eu fui na bola. Quando eu fui na bola, ele chutou. Ele chutou, eu coloquei a mão aqui no peito e no rosto para não bater, que fez assim, né? Ela bateu aqui, no meu braço. Bateu no meu braço. Aí eu falei, puta merda, falta. O Ramon batia muito bem. No ano seguinte, eu estava concentrado não, estava morando ainda no Guanabara, no Hotel Guanabara. E os árbitros iam fazer a sua pré-temporada. Eu encontrei com o mesmo árbitro que pitou a falta. E naquela hora eu perguntei para ele, eu falei, olha, eu tenho com a mão aqui, se o cara chutar é falta? Ele falou, não, não é. Eu falei, então por que você deu contra o Fluminense? E ele Peso te de respondeu o camisa. quê? Ele não respondeu, ele ficou sem graça no meio de todos os outros, entendeu? Aí você não tem como falar, porra, o cara errou, o cara fez sacanagem, o cara. É, Não tem como você saber, cara. Futebol é feito à noite, né? Se vocês não sabem, futebol é tudo feito depois das 6 horas da tarde. E para mim, quem faz as coisas à noite é vampiro. não é normal. Não é normal. É. Jorginho, nós vamos passar agora por passar a pergunta para a rapaziada que está assistindo. Tem um amigo nosso aqui, o Zé Luiz, ele é vascaíno, ele vai ficar no castigo. Ele não vai falar agora, não, ele vai dar uma seguradinha aí. Arthur, pode falar aí, Arthur. Ô, legal. Jorginho, tudo bem com você? Enquanto você conversava, nós passamos alguns gols seus no Atlético Mineiro, né? Eu vi que foram 2 contra o Corinthians. Eu, como bom corintiano, eu vi que estavam impedidos os 2. Deveria ser anulado, você deu sorte que não tinha VAR na época. Brincadeiras à parte, eu queria que você comentasse o futebol de hoje. Nós somos todos saudosistas aqui. Essa é a grande verdade, porque está faltando qualidade, pelo menos na minha opinião, como torcedor. Recentemente eu vi jogos do Corinthians, São Paulo e do Palmeiras, vou pegar só o trio de ferro, com a finalização na cara do gol. Nesses gols que nós passamos aqui, você matou a bola no pé direito e trouxe para o pé esquerdo, numa sincronia e afundou para o gol, né? E eu queria saber o que você acha do futebol de hoje, o que dá para melhorar. Acabou a qualidade, tem que assistir Champions League para a gente ver qualidade, né? E emendando outra pergunta, eu notei que você não é um cara alto, mas você fez uma porrada de gol de cabeça, meu. Conta pra gente aí, qual que é o segredo? Então, é o seguinte, Arthur, você também é jovem, eu acho que da minha idade aqui, talvez o próximo Fábio, papo de torcedor aqui, acho que Ortega, é isso? Não, Não, o Ortega. Ronaldo, Ronaldo. eu tenho 65.
Então, esse é próximo a mim, um pouquinho mais velho. Você, O Luiz Tem aqui, 5 anos menos que eu. Fazer o Zé 53, Luiz também é da minha idade. O Gabriel é um bebê, não dá, então não dá, né? E o outro José Luiz Andrade aqui também acho que é da minha idade, então, geração. Não. Nós tivemos a felicidade de ver o que vocês mais jovens não viram. Né? Eles chegaram a ver um pouquinho de Gerson, de Didi, de Feras, que hoje não tinha dinheiro para pagar esses caras. Não existia. E nessa época, quem normalmente treinava a categoria de base, na sua grande maioria, era ex-jogadores. Era ex-atletas de futebol. E que só tinha a nos ensinar. Talvez alguns nos ensinavam muita tática, até porque tática é uma coisa, como eu posso dizer, são pessoas que nasceram com aquela capacidade de fazer, porque os brasileiros nunca foram taticamente perfeitos. Eles foram simplesmente muito bons tecnicamente e de improviso, que era a capacidade que você tinha, ou seja, jogar bola na rua com bola de plástico, com campo todo, a rua toda desburacada e você jogava ali, enfim, então isso te facilitava muito, muito, muito. Então o que acontece? O futebol de hoje, os moleques não têm essa condição, eles não têm. E normalmente são treinados hoje por muitos professores. E aí, como é que o professor vai colocar para alguém, por exemplo, o Servilho uma vez virou para mim, porque eu cabeceava muito bem. Eu tinha muita facilidade de impulsão, tinha uma impulsão muito boa. E o Servilho virou e falou assim, toda vez que você for para a área, você faz a base e o pau ao contrário. E qualquer bola que vir, você pode correr, deu impulso, você passa por cima de qualquer cara mais alto que você. Nunca mais vou esquecer. E aí eu coloquei em prática. Como um professor que nunca jogou em lugar nenhum, nunca viu nada, estudou, tal, vai mostrar isso para um garoto. Aí ele não para o treino para dar explicação. Aí ele não para o treino para mostrar como que é. Eu tive, por exemplo, um treinador, um profissional que não foi atleta, foi campeão diversas vezes, Libertadores, tudo. E um dia ele pediu para bater um escanteio. Aí eu fui bater, ele falou, não, mas eu não quero que bata assim, eu quero que bata assado. Eu falei, vem cá, põe a bola aqui e bate. Não é o meu. Eu falei, então, faz na sua, eu faço a minha. A bola não tá chegando? Tá. Então tá ótimo, faz desse jeito. Então eu acho que isso é o problema no nosso futebol hoje, eu acho que começa daí. Aí depois eu acho que tem uma coisa que chama-se personalidade, que você não adquire. Você não compra no mercado, isso vem com você. E no mundo que nós vivemos hoje, onde você tem tudo na mão, você tem tudo na sua mão, você não tem como lutar pelas coisas. É muito mole hoje. Eu estava falando agora com um amigo lá de Caxias do Sul, Jaraguá do Sul, e ele é palmeirense doente, né? Ele estava maluco com o time dele, e ele me perguntou a mesma coisa que você perguntou. Pô, como é que os caras fazem finalização? Hoje não se faz finalização. E quando você faz jogo reduzido, o gol fica muito grande. Por quê? Primeiro, porque você está muito próximo. Segundo, porque você já não vem com bola dominada, você não vem cansado, você está ali próximo. Terceiro, você não fica muito ali. Tem hora que você está ali, tem hora que você vem aqui, tem hora que você defende. Então, eles obrigam você a fazer isso. Ou seja, você fica muito longe do gol sem ser o verdadeiro momento de finalização. Ou seja, você vai ter que correr uma hora com a bola, você vai ter que uma hora tá com muita gente na frente do gol e você não tem isso. E quando você tinha finalização antigamente, você normalmente colocava 2 contra 2, 3 contra 2, você fazia defesa contra-ataque. Hoje você não consegue fazer mais isso, por causa do jogo reduzido. Então, se você fizer isso, você é ultrapassado. Só que isso te facilitava você entrar na cara do gol. Eu vi ontem o Edilson falando que o gol que o moleque do Palmeiras perdeu era só ele bater embaixo da bola. Certo? Se ele bate um pouquinho, ele não precisa estar fora. Se ele vem embaixo da bola e bate devagar e lá sobe, ele faz o gol. Então, essas coisas
as pessoas talvez não consigam ensinar mais. Não tem mais esse ensinamento como o Servilho fez comigo. Então, isso eu sinto muita dificuldade. Eu também sou saudosista tão quanto vocês. Eu prefiro o futebol antigo. De vez em quando eu ponho aqui no YouTube. Eu vou ver o time do Flamengo, vou ver o time do Vasco, Roberto Dinamite, com Tita, com o Wilsinho na ponta direita. Eu vou ver o time do Fluminense, daquele de 84, que eu joguei contra. Fiz gol de cabeça em cima do Duílio e do canhoto, meu Deus. Ricardo Gomes, no Parque Antártica, 1-1. Enfim, então, para você ver, eu ia ver, o meu irmão ia me levar para ver o Corinthians de Vaguinho, que ele queria que eu fosse corintiano de qualquer jeito, né? Vaguinho e aquilo. Eu falei, para, né? Geraldão. Eu falei, né, esse jogador aí não dá não, Geraldão, não dá não. E ele me levava, só perdia, tadinho, ele queria me matar. Então eu acho que o futebol é isso, cara. Hoje eu vejo menos futebol do que eu via muito lá atrás. Eu preferi os jogadores lá de trás do que hoje. Hoje eu acho que essas 3 coisas aí que eu disse, que é a categoria de base, a iniciação, tem que ser feito por ex-atletas mesmo, e eles têm que ganhar bem para poder ficar ali, porque senão eles querem ir para o profissional. E se não, você não fizer isso, você não vai ter atleta com qualidade na frente. Que se posicione melhor, que saiba melhor. Você precisa ter personalidade, que eu acho que os jogadores hoje não têm. O problema, para mim, de muitos times é personalidade. E o terceiro, cara, aí é falta de inteligência de alguns para colocar para jogar, e aí é duro. Né? Ô, Jorginho, você foi treinador, né? Você ainda é treinador, né? Eu vou só falar aqui uma coisa. Deixa eu só colocar um negocinho no que o Jorginho falou. Vou passar, depois, Gabriel, vou passar para você, tá? Jorginho, no que você falou, que eu sinto mais um peso. Antigamente, a base era formadora de jogadores. Então, você tinha profissionais ensinar e não se preocupavam com títulos. Hoje é resultado. Você tinha que buscar jogador e formar para o time de cima. Hoje, você tem a base, se o técnico perder 3 jogos, é mandado embora, porque os caras querem ter título. Outra coisa que o Arthur sabe disso, nós vamos jogar campo outro dia, a molecada que joga society com a gente, que corre que nem um condenado. Eu falei para a molecada, gente, aqui a bola é viva. No society é um tapete, você joga, ela rola, tal, belezinha. O gramado é viva a bola vai bater, vai subir, vai... Se você não souber jogar um pouquinho de bola no gramado, não tiver um pouquinho de domínio, esquece, você vai correr que nem barata tonta. Né? E isso que a gente percebe. Vocês não tinham problema de treinar chute, treinar falta. Hoje o cara não pode fazer nada porque o condicionamento físico dele não pode ser exigido. E como é que o cara vai aprender a fazer alguma coisa se não pode? Não, vai estourar o músculo. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que isso é um dos pontos principais ainda, né, Jorginho? Você, como técnico, sofre com isso. Eu concordo com você plenamente, mas eu ainda acho que não machuca. Porque você machucar, você vai machucar a qualquer momento, a qualquer hora. Não dá. O ser humano não tem como você prever. Então, deixa o cara trabalhar, cara. Deixa o cara treinar. Eu acho que você tem que ter um pouquinho só de sensibilidade. O cara foi ex-atleta, ele tem obrigação de ter sensibilidade. Quantas faltas você pode fazer por dia ou na semana? Você tem que ter essa sensibilidade. E outra, falta é um dom. Não é só treinamento, não. Você tem que ter um dom, você tem que saber bater na bola. Porque tem cara que não consegue. Agora, tem cara que, lógico, você vai aprendendo, vai ficando muito tempo, muita repetição, você vai. Mas não dá para ser só repetitivo, como foi, por exemplo, o Rogério Ceni, que era goleiro e que não precisava bater, e ficava ali o dia inteiro. É diferente. Mas ele também tinha o dom, né? Senão não bateria. Senão não conseguia. Eu acho que jogar futebol é muito diferente do que jogar bola. Não tenha dúvida. Porque futebol você tem função muito séria. Você não, é como psicológico, não tem como. Você tem que usar a cabeça, você tem que respeitar alguns jogadores, tem que respeitar seu adversário, seu posicionamento. Enfim, você tem que fazer um monte de coisa que na bola você não tem tanta necessidade. Agora, o que eu acho é que quando você não consegue ter uma repetição dos gestos, você também pode esquecer. Você também pode desaprender. Porque a repetição do gesto te faz com que você faça isso de olho fechado.
a A confiança. exaustão leva à perfeição. Justamente. E se você não ficar exausto no treino, você não treinou, pô. Apesar de que, vou lhe falar uma coisa, hoje se corre muito mais num campo menor do que na nossa época. Só que, em compensação, o gramado era ruim, a bola era ruim, o uniforme era ruim, ganhava-se pouco e não se reclamava de nada. Jogava-se por amor. Jogava-se de manhã, de tarde, de noite. E ninguém reclamava. E se machucava do mesmo jeito, se curava depois. E assim vai, cara. A vida não tem... O cara que joga futebol, se ele sair sem dor, ele não jogou. Então, o que você tem que fazer? Se alimentar bem, descansar o tempo que você tem, treinar dentro de uma condição boa e continuar a sua vida. Mas eu concordo com o senhor, eu acho, desculpa a expressão, mas é muita frescura hoje para muita... Senhor é ruim, hein? Não, mas a gente também acha assim. Pelo amor de Deus, Pior, agora pior é você me chamar ele de arrebentou. senhor, frescura tá tranquilo, Jardim. É muita frescura, mas eles estão ganhando muito e dá certas coisas. Gabriel, por favor. Fala aí, Jorginho, beleza? Prazer aí. Não, eu só Prazer é queria meu. complementar também, falar um pouquinho, que eu acho que o futebol ficou muito mais intensivo, muito mais correria do que propriamente habilidade, cadenciar o jogo. Hoje você pega um cadenciador, ele vale milhões, e não tem no mundo. E eu vou até além, e o time hoje tem mais medo de perder do que de ganhar. Mas o cara Eles se preocupam muito mais em defender. Você pega o Estevão, vou dar um exemplo, eu sou palmeirense. Você pega o Estevão joga muito mais de ala, marcando, do que atacando com a habilidade que ele tem. Ele chega lá no final, ele já não tem mais perna para chutar. Vai chutar torto, chutar errado. Entendeu? Você vai matando os caras, você vai vendo. Poxa, o Mundial Palmeiras e Porto aqui. O Vitor Roque era a ponta esquerda, você não tinha um 9. Por exemplo, minha visão, eu posso estar errado, mas a minha visão é assim, eu tenho muito mais medo, eu me preocupo mais em defender do que em atacar. Eu tenho que defender com 8, 9 e atacar com 1, 2. Gabriel, é o seguinte, atacar, quando você ataca, normalmente você se torna muito exposto, porque se você não ataca, no contra-ataque, claro. Sim. Mas quando você se dispõe a ser um time ofensivo, você fica muito exposto. E se você errar passes com muita facilidade, se não tiver um time que tenha uma capacidade técnica muito grande, que tenha o controle da bola, que consiga acertar passes, você dá o direito do adversário roubar essa bola e chegar no seu gol. Porque quando o cara fala assim, quando eu tenho a bola, dificilmente eu faço gol, eu tomo gol. Mentira, não é assim a colocação. A colocação é a seguinte, quanto mais na frente você ficar com a bola no ataque, mais chance vai fazer o gol. Menos chance você tem de tomar gol. Mas eu também penso assim. Se você tem ela próxima ao seu gol e você erra um passe ali, você está com muito mais chance de tomar gol do que qualquer outra coisa. Isso aí é que as colocações dos nossos, alguns colegas de profissão, alguns colegas na televisão, do rádio, eles têm um pouquinho o cérebro um pouco diminuído. Não, eu concordo 100%. Eles não enxergam. Então, eles passam coisa para vocês, tem hora, e vocês terminam acreditando que é mentira. É mentira. Até porque também não jogaram nada, não foram nada. Se fosse tão bom quanto fosse, tinham tomado nosso lugar. Besta não existe, né? Então, o que eu estou dizendo? Em relação ao Palmeiras, por exemplo, eu acho que o Estevão, ele nunca poderia ser um de beirada. Não ia jogar nunca. Ele ia jogar como segundo atacante por dentro, como jogou Rivaldo e Ronaldo. Ele é o segundo atacante, tanto é que ele e o Veiga batem na mesma posição e por isso que eles não estão jogando juntos. Só que é o seguinte, cara, dá para você colocar tudo para jogar. Você acha que dá para jogar com o Veiga, Estevão? O quê, filho? Pô, deu para jogar com... Deu para jogar, filho, com Tostão, não é da sua época, claro. Mas deu para jogar com Tostão, Rivelino e Gerson, filho. Você quer o quê? Tem que saber onde colocar. Eu acho que, assim, o Palmeiras hoje ele tem muito canhoto. Aí ele fica totalmente penso pro lado direito. Filho, e tu não joga destro com destro? Não, pelo menos um cara na direita aqui, que seria o Paulinho, que tá machucado. Ainda mais hoje que os caras gostam de jogar do lado contrário, eu não sei por que isso, os caras não viram. Pra ter o campo pra chutar, né? Mas os caras não viram. Cortar pro não sabe chutar, não adianta nada. Os caras não viram. Aí é outros 500, se o cara não sabe chutar ou não, aí é outros 500. Mas assim, a ideia é você jogar pro meio que você ter o ângulo pra chutar, né? Deixa eu colocar um mais próximo para que você tenha visto. Você viu o Denilson? Eu vi seu time de 2009 do Palmeiras. Fiquei puto, mas a culpa não foi sua.
Eu vi você falando lá no Pó de Porco. Tava lá no estádio, Palmeiras e Flamengo. Aquela desgraça lá do Petkovic. Mas aquilo foi porque não deram uma chegada no Pet, cara. Se tivesse dado uma chegada no Pet, não tinha Que perdido. benta aquele filho da puta. Mas tinha que ter feito isso com o Maradona em 86, em 90, não É o que eu fizeram. tô falando. Se tivesse dado um pontapé no Maradona lá, não teria feito aquele gol, cara. Jorginho, você ainda tava contra o Flamengo ou você já tinha saído? Não, eu era o Muricy. Era o Muci já. Você assumiu, acho que você ganhou 9 ou 10 jogos seguidos, né? Não, foram 7 jogos, 5 vitórias, um empate e uma derrota. Só perdi porque os caras ficaram sabendo no aeroporto que o Muricy tinha acertado. Aí eles ficaram bravos, eu fiquei até 2 horas da manhã com eles, tentando fazer a cabeça deles para ele aceitar o cara, porque eles não queriam aceitar. Não, eles não era o problema do Muricy. O problema era aqui, ó. Ah, os caras não estavam pagando em dia? Não, aquela época ali, filho, nós vendia o café da manhã para jantar, filho, senão não dava. O Palmeiras estava devendo até. Ainda bem que depois veio o Paulo Nobre, que resolveu o problema do Palmeiras, senão o Palmeiras estava morto. Mustafa com Torce. Não é só ali, não. Ali tem muito cara ruim, viu? Ele é um dos, mas tem muito sanguessuga ali. Mas nós ainda estamos bem. Duro é o time do Arthur aqui, tadinho. Coisa feia, os caras estão falando que só tem rato lá, pô. Jorginho, por isso que o Zé Luiz Vascaíno vai estar na geladeira, que meu time também anda muito mal. Inclusive, Jorginho, eu até estranhei, porque ele nem me ligou para falar nada, para me zoar, nada. Achei até que tivesse morrido. Quando ele apareceu aqui, fiquei até feliz agora. Gabriel, obrigado. Fala o Zé Luiz de São Paulo. Vou falar rapidinho. Bem, primeiramente, tudo bem, Jorginho? Boa noite, meu irmão. Beleza? Boa noite, Zé. Tudo bem? Tudo bem. O Zé Luiz, o São Paulo tá tão... Eu sou São Paulino, tá? O Zé Luiz nem zoou porque o São Paulo tá tão ruim e falou... foi tão fácil que ele falou, não vou nem zoar É porque vocês cortaram os comentários dos membros. Simplesmente por isso. Não precisa nem falar, né, Zé? Você acha... Por que será, né? Deixa eu falar rapidinho, Jorginho. O Gabriel, o Fábio, ele é o pai do meu netinho, que aparece de vez em quando. Cara, que legal, cara. Ele parabéns. Pô, você tem um enteado palmeirense, Márcio. O que você errou aonde aí? Não, que tem problema. O pai dele é palmeirense, ué. Tem que ser. O meu filho é São Paulino doente, é mais do que eu. Agora, Jorginho, você falou da idade, né? Eu tô com 61, então eu vou. É uma pergunta que eu faço bastante com pessoas agradáveis como você. Nós pegamos os jornalistas aqui. Ele ia falhar velho, também. Tá? Mas... Não, porque tem pessoas aqui que já vieram aqui que é difícil, mas tudo bem, vamos lá, vamos tocar. Então, eu tenho 5 times, que repetindo, né? Eu sou de 64, eu tenho 5 times na minha memória, assim, na minha cabeça, que foram os 5 melhores que eu vi. Times brasileiros, tá? Então, eu vou começar pelo Inter de Falcão, Falcão Batista, depois veio o Flamengo do Zico, aí depois veio o São Paulo do Telê, o Palmeiras do Luxemburgo e fecho com aquele Corinthians de 2000. O Vasco teve cada puta timão, o Grêmio, mas esses 5 para mim, e eu nomeio, desses 5 que eu comentei, Jorginho, para mim o Flamengo foi o melhor, imbatível. Queria que você falasse um pouquinho, assim, rapidinho desses aí que eu comentei, mas não desmerecendo o Cruzeiro, do Nelinho, lá do Dirceu Lopes, tal, que eu vi um pouco também. Mas, para mim, esses 5 são os que mais me marcaram. É que eu acho que, por exemplo, no caso do Inter, apareceu o Falcão, que foi um dos melhores volantes que eu vi jogar na vida. Era mesmo. Eu vi pouco do Clodoaldo, mas e do Carpegiani, que foi outro cracaço de bola. O que eu mais vi foi o Falcão. Então, o time que eu mais vi, que eu mais acho que jogou futebol maravilhoso, foi o Flamengo. Não tenha dúvida. O Flamengo do Zico, não dá para ser saudosista. Eu não vi jogar, por exemplo, o time da academia do Palmeiras. Eu não vi. Que dizem que foi outro time fantástico. Como foi o Botafogo lá atrás, Zagallo. Não vi. Como eu não vi o time do Santos do Negrão. Eu vi em 74, eu tinha 9 anos. Né? Só que já não era mais o mesmo time. Então, esses times antigos, mais para trás, não tem como. Mas eu acho de 74 para cá, 72 para cá, que foi o time que apareceu
74, né? O time eu acho que esses times, eu coloco um time do São Paulo, que é o time tem o do Tele Santana, mas o time do Cilinho também era muito bom, que era os Menudos. Isso. Era um time fantástico. 85, 86, Isso, maravilhoso de ver jogar, né? Então eu acho que esse para mim também foram. E vi um Atlético e São Paulo, que foi uma das... Foi naquela época que eu comecei a ter televisão, que eu vi São Paulo e Atlético decidir um título. Então, aquele time do Atlético também me dava saudade. Era um time muito rápido, com Cerezo, Marcelo, era muito Reinaldo, Éder, Joãozinho. Era um time muito rápido, cara. Então, são times bons demais. O que diferencia esses times, eu acho que do time de hoje? O talento individual. Era muita gente boa individualmente. Eles não só tinham a qualidade técnica, mas eles tinham muita capacidade de raciocínio. E hoje eu vejo muito pouco jogador com capacidade de raciocínio. A bola chega primeiro, depois eles querem fazer as coisas. Eu vou dizer uma coisa para você. Gabriel, isso para você também em 2009. Teve uma pessoa, um atleta, que era o Diego, que ele tinha muita capacidade técnica. Eu vi o Diego no Fluminense quando ele tinha 15 anos jogando sub-15. Eu já estava lá no Fluminense, 30 e poucos anos, e o Diego sub-15. O Diego pegou uma bola num treino e quis carregar a bola. Eu falei, ô Diego, para, Diego. Não, mas por que? Eu falei, rapaz, você vai carregar daqui lá. Primeiro, você vai dar um pique completamente desnecessário, porque dar um pique com bola, você tem que olhar a bola, você tem que olhar o cara do seu lado, você tem que levantar, você tem que proteger, tirar do cara da frente, se tiver alguém. Enfim, você vai cansar muito mais do que sem ela. Ok? Beleza. Segundo, você tem um velocista na sua frente, que é o William. Você vai fazer o que com ele? Joga a bola para o William, mete uma bola média para ele, ele vai até lá, vai cruzar, você vai vir de trás, vai vir o gol todinho escancarado para você. Aí ele falou, tá bom, então vamos fazer. Aí voltamos a bola, o treino, ele fez. Para quem veio a bola? Diego entrando na entrada da área, que todo mundo estava marcado, o Diego sozinho. E eu tinha acabado de falar e os jogadores não conseguiram marcar. Ele veio, bateu e fez o gol. Eu falei, tá vendo, Diego, não fica mais fácil? Fica. Então, esses jogadores hoje, nós não temos mais, nem como o Diego Souza, nem como... Vou falar de médio, hein? Não vou falar nem de Romário, de Bebeto, de Ronaldo, de Ronaldinho Gaúcho, de Rivaldo, essas feras, não vou falar não. Vou falar só desses caras médios. Esses caras, você já não encontra mais no meio. Você não tem o Evair mais hoje de jeito nenhum. Você não tem um Palinha. Quem viu o Palinha jogar aqui, lá no Cruzeiro e no Corinthians, jogava barbaridade. Do meu tamanho, mas jogava demais. Nunca vi aquilo. Era muito inteligente. Então, eu acho que hoje falta um pouquinho de criação para os nossos jogadores. Mas eles não têm porque não deixam. Se você não fizer isso com um garoto de 10 anos, de 9 anos, ele é adulto, ele não vai conseguir criar, filho. E outra, nós estamos perdendo, infelizmente, a maioria dos nossos possivelmente grandes atletas. Nós estamos perdendo muito no meio das drogas também, cara. Infelizmente, o lado esse é um problema sério, né? Muito. Ô, Jorginho, O seu telefone está mudo. Eu acho que tá no mudo, Fábio. Está no mudo, Fábio. Ele está com algum problema lá na... Fábio, tira o fone de ouvido e faz direto aqui. Está ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Travou de novo, Fábio. Eu acho melhor você entrar e sair de novo na... Eu acho que a sua internet está igual eu hoje, lento. Mas isso parecendo os times de hoje, né? Tem muito talento. Tem talento no meio campo, talento no ataque, talento na defesa. O Gabriel, o Massan também. Ontem, para mim, o Abel errou. A hora que ele fez a substituição. Não tinha que ter tirado o Estevão nunca. Não, tinha. O Estevão estava maltratando a bola, ele estava perdidinho. Mas é um cara que pode decidir. É um cara que numa jogada só de jogo. E outra, aquele Vitor Roque até agora, o Flaco Lopes, que é Flaco,
mas é mais efetivo que ele no time do Palmeiras, chega. É que... A primeira cabeçada no gol do Palmeiras foi dele, quer dizer, pô, eu não sou palmeirense, eu sou São Paulino, eu quero mais do que o Palmeiras não ganhe nada. Estou muito sincero, eu não gosto do Palmeiras, nunca gostei, e para mim, perca já na quarta, vai tomar a sacola do Paris, para ficar, do Paris não, do time do Messi, vai ser legal. Mas assim, eu acho mas que é depois, errou. a gente pega os árabes primeiro. Mas tudo bem, esse time do árabe, não sei se o Jorginho viu jogar sábado à noite. Não vi. Esse Cansado, time é depois muito cansado, chato. Jorginho. Esse time é Cansado. muito chato. Ele tem um tal de Zizo lá, não sei se você assistiu o jogo deles. Machucou. Meu, que cara chato. Cara rápido. É o 25, né? Veloz, driblador. Gente, eles perderam um pênalti. Era para ter ganho do time do Messi, esse time. Sabe? É por isso que eu te falo, o futebol, infelizmente, Jorginho, está nivelado por baixo. Eu também acho. Por isso que eu estou falando. Tecnicamente, é muito ruim. E termos de criação, nós temos, eu acho que, muito pouco jogador no mercado, entendeu? Eu vou contar agora para vocês. Uma vez me perguntaram sobre o Neymar. Eu falei assim, ó, o Neymar é um gênio. O Neymar é um dos últimos. Eu falei, mas se o Denner tivesse na mesma época que ele, o Denner era muito superior a ele, com uma perna só. E o Neymar era craque, hein? O Neymar é gênio. O Neymar, para mim, é gênio. Fazer o que ele faz são muito poucos. Não dá nem para chegar perto do que ele faz. Agora, o que eu penso assim, a falta de criação dos nossos jogadores é reflexo do que... E outra coisa que nós não temos hoje, gente, eu ia falar de reflexo. Hoje você não tem um reflexo, hoje você não tem um espelho, hoje você não tem jogadores aqui no Brasil com capacidade que você possa ver os jogadores jogar. Então, por exemplo, minha época, aí eu tinha Rivelino, Zico, Dirceu, o Dinamite, e aí ia embora. Palinha, ia ver esses caras tudo, Éder, ver esses caras tudo jogar. Falcão, Reinaldo, Ademir da Guia, Reinaldo, porra, era jogador demais da conta. Hoje você não tem jogador assim. Hoje o cara dá 2 PTK é vendido. Se ele correr, estamos falando aqui, eles só falaram de jogadores velozes. Então, vamos colocar aqui a de 70. Quem era veloz em 70? Jairzinho, mais ou menos, mas não era tão veloz. Mas o Jairzinho era o mais veloz. O Negrão, raciocínio, força, velocidade, ele tinha tudo. Deus deu tudo para ele, então tira ele. Tostão. O Tostão era veloz? Não, era gênio. Gênio. Rivelino, outro gênio. Gerson. Então, quer dizer, hoje só correria, porque criar mesmo... Vocês estão me ouvindo? Não dá para fazer. Aí você pega de 2002. Você tinha o Ronaldo, que era veloz, com ela e sem ela. Aí você tinha o Rivaldo. Você tinha o Ronaldinho Gaúcho, que era capacidade de criação pura. Não tem mais, gente. Hoje você não tem um jogador perto desses caras. Você não tem um jogador parecido com o Kaká, por exemplo. Não tem ninguém mais. Mudou. Agora, vamos para lá. Agora vamos voltar ao normal. Mudou. O futebol que nós vimos hoje não existe mais. Hoje é outra modalidade de jogo. É outra modalidade de coisa. Então, nós, saudosistas, nós vamos sofrer muito na vida, porque nós estamos acostumados a ver caras que hoje não vai ter mais. O que você tem que dar hoje ao atleta é isso. É personalidade, fazer com que ele tenha personalidade. É muito fácil você sentar e falar assim. Todos esses caras que eu falei, na sua grande maioria, contratos ou teve uma vida muito difícil. Hoje você não tem mais. O cara, quando aparece com 12 anos de idade, já tem 10 pessoas para resolver as coisas para eles. Entendeu? Então, como que um cara desse vai conseguir lutar contra as dificuldades da vida? Não vai conseguir, gente. Ele não vai conseguir. Não estou falando de passar necessidade. Não. De coisas difíceis mesmo. Esse meu amigo que estava falando com ele lembrou, ele falou, sabe como sai o jogador do Palmeiras, Gabriel? O aeroporto chega, ele chega no jatinho lá particular, né, no avião da mulher lá, sai por trás, falou que tem 3 seguranças para cada jogador. Aí como é que vai? E a pressão?
Como é que você vai? Na nossa época, a gente passava ali no corredor. Parque Antártica, era aberto. Pô, os caras davam com o bambu na sua cabeça. Tá, tá. E não joga para ver, filho. Não vai jogar para ver. Você critica eles agora, eles falam que tem depressão, que é ruim, que faz Então, mal. Você vai fazer o corredor Alviverde ali, eles ficam escondidos dentro do ônibus, não fazem nada, não saem, dá uma animada, não faz nada. São Paulo cansou de balançar o ônibus ali, malandro, e não vai para ver. Entendeu? Então, essas coisas, eu acho que hoje falta muito disso. Eu participei muito disso. Então, eu acho que falta muito dessas coisas para o jogador. Aí ficam falando assim, não, tem que colocar no psicólogo. Bom, vamos fazer psicologia. Eu também já usei da psicologia, mas eu usei individualmente. Porque você fazer em grupo, desculpa, é conversa mole. Ninguém fala a verdade na frente dos outros. No meio de um grupo, nenhum atleta se expõe. Não é otário. Ele não vai passar para os caras fazerem bullying nele depois. Tem medo. Então, se você mudou aqui a minha... faz individual. Fábio, vira a câmera, Fábio. Eu não sei o que está acontecendo aqui, cara. Emoção, entrou um tal de inteligência artificial. Eu não tenho nem natural, eu não sabia nem que tinha artificial. Vou sair e voltar de novo. Peraí. 3-1 pro Vasco, traumatizou. Ô, Jorginho, eu fiz uma seleção de quem veio aqui no nosso programa, né? Primeiro pedir pro pessoal que está assistindo o programa para entrar e se inscrever no canal, porque aí vai receber aquela mensagem quando tiver uma reportagem nova, né? Uma entrevista nova, né, Ronaldo? Outra hora, a gente vê aqui, na lateral veio o Odair, passou pelo Palmeiras, Leandro Castan, zagueiro, campeão da Libertadores pelo Corinthians, veio para cá também. Aí eu fiz um meio campo aqui com o capitão, Wilson Mano e Edu. E o quarteto mágico tá aqui agora, com a sua entrada, Ademir da Guia, Jorginho, Palinha e Nilson. Tá bom esse time aí, né, Jorginho? Puta merda, você tá no quarteto mágico aqui. Aí minha pergunta é o seguinte, trabalho nesse campeonato mundial aí, viu? Ia dar trabalho. Esse é o time que veio aqui no Papo de Torcedor Esportes. Jorginho, legal. Me diz aí, qual que foi o melhor time que você viu jogar? Flamengo de 82. Eu vou dar duas opções só para você. É o Barcelona com Messi, Xavi e Iniesta no tic-tac ou o Barcelusa, campeão da Série B? Qual que foi o melhor? Conta pra gente a história do Barcelusa. Não, o Barcelona era muito melhor, não tem jeito não, mas a Barcelusa foi uma coisa que acontece de cada, sei lá, 100 anos. Uma coisa que dificilmente vai acontecer de novo. Foi no ano seguinte onde eu errei, achando que poderia fazer isso de novo. Mentira. Aquele time, não, igual jogava, não dava. Até porque estava numa transição de futebol antigo para o atual. Então as pessoas tinham alguma dificuldade. Eu saí um pouco na frente nesse sentido. Só que eu insisti muito durante a minha carreira como treinador e eu errei muito por talvez 3 motivos. Primeiro, por dificuldade de conversar com as pessoas que não eram do meio. E aí começaram a existir os executivos, que eram formados e tal, e que acham que conhecem futebol mais do que você. Bom, se o cara tem capacidade de contratar, de fazer as coisas, eu acho que ele tinha que treinar, pô. Não dá pra... eu vou sugerir o cara, não, eu tenho um melhor. Então você assume. Então eu tinha dificuldade com isso. Tive muita dificuldade com isso. Fiz muita coisa errada. Briguei com muita gente, ofendi muita gente, porque eu não tenho papo na língua. A segunda é que eu tinha que ter ter ficado um pouquinho mais como assistente, para poder entender certas coisas que o futebol você tem que aceitar, não fazer parte, mas você tem que aceitar. Entendeu? Você tem que fingir que não viu, deixa para lá, vai embora. Se você quer trabalhar no meio, você tem que fazer isso. Então, como eu não fiz, entre o Jorge e o Arthur, eu vou ficar com o Arthur se ele faz. Se o Jorge não faz, ele não vai. Entendeu? E o terceiro coisa é que eu não aceitava certas coisas para fazer, que ia fazer mal ao clube, não só financeiramente, mas tecnicamente também. Eu não aceito certas coisas. Entendeu? Eu vou contratar o Arthur, o Gabriel e o Zé Luiz, por exemplo. Tá, mas eu só pedi o Zé Luiz, por que tá vindo o Arthur e o Gabriel? Não, mas é que sem eles tem que vir, porque... Não.
eu não vou quebrar o clube aqui, trazendo peças que não vão ser úteis, para depois revender ou trazer só de um cara que me levou para lá. Então, o Fábio me levou para lá, eu só vou levar jogador do Fábio. Não, não. Se o jogador do Fábio e do Fábio aqui tiver melhor, eu vou levar o dele, não vou levar o do Fábio. Não é porque o Fábio me levou que eu vou levar. Eu não sei fazer isso. Entendeu? Eu não sei, eu não consigo fazer essas coisas. E não consigo mentir, cara. Se tiver que falar, vou falar a verdade, entendeu? Então eu acho que isso é um problema. A Portuguesa foi isso. O que aconteceu? Para ser bem claro. Eu tive 45 dias para poder treinar a Portuguesa. Coisa rara no Brasil. Eu só tinha um campeonato, que era o Campeonato Brasileiro. Então eu treinei muito esses caras e eles entenderam o que eu queria. Eles foram fiéis àquilo que eu queria. E aí eu tive a felicidade de ter um lateral esquerdo fantástico, que era o Marcelo Cordeiro, não só como homem, mas como profissional. O Marco Antônio, que era o meu capitão. Aí o Luiz Ricardo, que se propôs a ser lateral direito, não ala, e ele aproveitou a chance. Eu tinha o Edno, que veio para ser um cara jogar do jeito que eu achava que ele tinha que jogar, que era de centroavante. Não era de ponta esquerda, nem de meia, nada, até porque ele não era meia, ele era atacante mesmo. E eu tinha um baixinho que era azuretado, que era porreta, quer dizer, que era o finado Ananias. Ele era muito inteligente, mas muito inteligente. E aí eu tinha uma formiga, que chama-se o Henrique, né? Tinha um cara que tomava conta do meu meio-campo, o meu volante, e um puta goleiro, que era o Everton. E todo time começa por um bom goleiro. Então nós tivemos 40 dias para treinar, eles entenderam as coisas, era muito toque, muita ultrapassagem, futebol sem ultrapassagem não existe. Se você pega qualquer time, como o Luiz falou aqui, dos 5 que ele falou, todos eles tinham muita ultrapassagem. Você pega os melhores, tem no YouTube uns vídeos de momentos de Flamengo, você vê Zico passando, você vê... Overlap toda hora, né? Toda hora, você vê os caras passando toda hora. Então, quer dizer, foi assim que eu aprendi a jogar, entendeu? Você pega o Flamengo, o Corinthians com o Sócrates, Palhinha, era demais os caras passando. Então, quer dizer, essas coisas nós conseguimos colocar na cabeça deles. E aí eles ficaram... Futebol é o seguinte, cara, futebol tem 5 coisas que eu não abro mão. Qualidade técnica. Eu tinha uma qualidade razoavelmente boa para a divisão. Um trabalho físico maravilhoso e tático. Tivemos tempo de fazer tudo isso, de força, velocidade, tática, técnica, muita finalização. A gente fazia finalização praticamente todo dia. Aquele time fez 83 gols, cara. Muito gol. Acho que ninguém vai bater esse recorde. Acho que só o Corinthians, se eu não me engano, tem uma mais que nós. Mas aí era o Corinthians que era grande. Aí você pega, aí tem, né, tático, tá? Aí você tem a parte de ambiente de trabalho. Se o ambiente de trabalho não for bom, você não consegue, cara. O ambiente de trabalho é coisa fundamental no futebol. Quarto, parte financeira. Aquele time não atrasou 1/10 de salário. O bicho foi combinado, cada 4 jogos eram 12 pontos. Se nós fizéssemos 10, todo jogo, cada 3, 4 semanas, nós fazíamos aí 12 pontos. Então, quer dizer, nós temos bicho toda hora, o bicho era em dinheiro. Então, quer dizer, não teve como, ô Edson, falei para vocês, não teve como os caras ficarem sem dinheiro. Então, tinha toda hora. Aí eu pego agora a cabeça, cara. Que hoje você precisa fazer a cabeça dos jogadores para eles entenderem o quanto o futebol ele é gostoso, importante, e quanto você tem que ter personalidade e força para jogar isso. Esse foi a Barcelusa, foi isso. Ô, Jorginho, eu queria aproveitar, desculpa aí que eu tive problema aí, e você falando um pouquinho de saudosismo, foi muito legal você falar isso. Você foi bicampeão da Conmebol, né? Sim. Um pelo Atlético Mineiro e outro pelo Santos, né? Falando do Santos,
Como é que foi para você, cara, vestir a camisa do Santos, estar no vestiário que o Rei esteve? Chegou em algum momento passar pela sua cabeça isso? Bom, é o seguinte, o primeiro jogo que eu fiz foi o jogo do, entre aspas, do 10º gol, né? Quando eu cheguei no vestiário e tal, eu não achei que eu ia usar 10. Eu achei que eu ia usar qualquer número de camisa, eu ia usar 10. Até porque eu cheguei, o time já estava formado, já vinha formado do Vanderlei. Então eu jogava, acho que o Caíco, jogava outros jogadores. Aí eu chego lá, tá lá a tarja de capitão e a camisa 10. Eu falei, caraca, eu vou vestir a 10 do homem, do Negrão? Eu falei, caraca, rapaz, eu nunca na minha vida iria imaginar isso. Aí fiz os gols, fiz 2 gols naquele jogo, um de cabeça e um de pé direito. E aí o Marco Aurélio entrou e falou que tinha feito o 10º gol. Eu falei, que 10º gol? Que é isso? Eu não sabia o que tinha acontecido. Meu armário era do lado do Pelé. Então tinha um armário do Pelé que ninguém mexia. Não precisava nem estar fechado, ninguém abria, ninguém mexia, ninguém era maluco de tentar abrir aquilo ali. Então hoje os caras perguntam, Jorge, você torce para quem? Eu, quando garoto, eu torcia pelo Palmeiras. Hoje eu não posso deixar de torcer pela minha Portuguesa, que me abriu a porta para eu poder hoje estar falando com vocês. Foi graças a ela que eu tive isso. Eu não posso deixar de torcer pelo São Paulo, que eu joguei salão lá. Joguei salão no São Paulo. Eu não posso deixar de torcer pelo Santos, que me deu essa chance de usar uma camisa maravilhosa. Eu não posso deixar de torcer pelo Atlético Mineiro, por exemplo, que me trouxe de volta aos times grandes, que depois que eu saí do Palmeiras eu fiquei 5 anos em times menores. Eu não posso deixar de torcer pelo Fluminense, que já quase no final da minha carreira eu tive a felicidade de novo de poder continuar jogando num grande e disputar bons campeonatos, Fluminense, que eu gostava tanto. Não posso deixar de gostar, então, dos clubes que todos que eu participei, que eu joguei, que eu trabalhei, enfim, hoje um Bahia que eu gosto muito, porque treinei um Bahia, tive a felicidade. Então, quer dizer, você termina se apegando. Então, hoje eu não tenho mais um time de coração. Eu tenho a felicidade de poder gostar de todos os times que eu participei de alguma forma, seja como jogador, seja como treinador, seja como dirigente, vendo alguns jogadores no Palmeiras que cresceram e se deram bem, enfim. Então, eu torço pelos clubes todos que eu trabalhei. Eu não tenho mais como ter um único, até porque não só os clubes, mas as pessoas que comandam os clubes fazem você gostar do clube, porque te tratam bem. Como tem outros que eu também não quero nem pisar, pelo amor de Deus. Nem vou ser indelicado e perguntar para você. Você chegou a usar aquele uniforme de estrelinha no Santos? Não peguei. Não, né? Nós pegamos esse outro aqui do Zé Unicor aqui, mas já é outro. A felicidade que eu tive de jogar com um goleiro desse. Como é que pode ter? E, Jorginho, falando em portuguesa, quem passou por aqui também foi o seu Badeco, também falou com a gente aqui. Putz, nós fizemos homenagem a ele. No título, nós fizemos homenagem a todos eles. Foi uma aula aqui que ele deu pra gente aqui de humildade, assim como você, cara. Nada, que isso. De camaradagem. Enorme. Eu queria te agradecer. Fábio, hoje, até porque antes de você... Tirou o estado da geladeira. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Antes de qualquer coisa, hoje talvez a coisa mais difícil seja o Gabriel chegar perto de um jogador do time dele. Enquanto na nossa época era toda hora, já saía abraçando. É verdade. Porta. Então, eu sei que as pessoas hoje sentem falta desse calor humano. E até da cobrança sente falta, então, inclusive do calor humano. Então, é um prazer muito grande nós fazermos isso. Isso aqui não nos custa nada, ao contrário. Eu sempre gosto de dizer, Jorginho, porque você mais do que eu, sabe, você trabalhou com isso, tem muita perna nesse ramo, né? E tem muito cara que disse não pra gente, ou que enrolou. Você, desde quando te contatei, você foi gentil, e eu quero deixar isso bem claro aqui, pela a educação, a sua gentileza, a forma respeitosa na qual você tratou a gente pequenininho, né? Mas você tratou da mesma forma. Pô, só tem que te agradecer por isso. Antes o Ronaldo vai falar, né, Ronaldo? Mas o Zé Luiz do Rio, o vascaíno, quer falar também ou não, Zé?
Eu achei que vocês iam me deixar na geladeira, até porque mudou o layout aqui do aplicativo e eu não estou conseguindo apertar aqui. Só fazer uma pergunta para o Jorginho aqui. Jorginho, é um prazer falar com você. Qual a importância assim, do Leão? Porque você é um jogador inteligente, você era um atacante, recuou, foi jogar como um meio atacante. Isso sempre meio atacante. Mas teve um dedo do Leão, depois daquele entreveiro com o Nelsinho, ou com uma coisa sua mesmo? Teve dedo do Leão, não, né? Dedo do Leão, você sabe o que eu estou falando. Primeiro que o dedo do Leão, ele não é médico, né, rapaz? E eu já tenho o meu médico particular, entendeu? Não estava na idade de fazer o exame naquela época, e né? Dedo do Leão tem unha grande, né, porra? O Zé gostou do dedo do Leão. Podia arranhar, né? O prazer é meu, Zé. É o seguinte, o que aconteceu? Na realidade, eu sempre fui meia ponta de lança. Gabriel nem imagina o que é isso na vida dele. Cara, lógico que sei, pô. Eu sempre fui meia ponta de lança. Por quê? Virar tudo ponta ou virar volante, mas... Os melhores meias que eu vi jogar assim, então vou colocar mais ou menos de alguns brasileiros e europeus. Então, por exemplo, Platini, Zico, Sócrates, Roberto Dinamite, tudo meia ponta de lança. Esses caras... Careca. Então eu vi esses caras jogar. Careca, Renato Pemucho, esses caras é tudo meia ponta de lança, né? Então eu vi esses caras jogar, e Ângelo no Atlético Mineiro, o próprio Tostão, enfim. Então eu vi esses caras jogar, eu me comparava a eles, achava que eu tinha que ser igual a eles. Então eu sempre fui. Só que quando eu fui para a Portuguesa, era muita gente para fazer um teste. E eu só tinha um dia, não, tinha 2 dias, não, um dia só. Eu tinha só um dia para fazer esse teste, porque eu trabalhava. E o cara não queria mais me liberar. Então eu tive que fazer esse teste e passar. Quando eu vi que tinha muita gente de meia, eu coloquei como centroavante. Aí o cara falou, puta, ponta direita quem? Só levantou 2. Aí eu falei, vou levantar também. Aí eu levantei e fui como atacante, como ponta direita. Mas na realidade eu era meia ponta de lança. Então como surgiu eu voltar para meia? Primeiro, o Jair Pisserni falava assim para mim na português, falou, Jorge, você logo sai para meia, você não dá para jogar, você é muito inteligente, tem que jogar por dentro. Mas aqui não vai dar, nós já estamos com o time montado e tal, então passou. Segunda oportunidade, Carpegiani me colocou no Palmeiras como meia. E falava, não, você é muito inteligente, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Só que o Carpegiani ficou pouco. Tanto é que ele quis me levar depois para São Paulo, quando eu estava no Santos, pela felicidade do meu filho. Aí o que aconteceu? Quando eu saí do Palmeiras, eu virei e falei, não jogo mais de beirada. Quando eu estava no Juventude, chegou o Leão. E ele falou assim, entrou no vestiário, viu, falou, por isso que o time não vai para frente, só tem ex-atleta aqui. Mano. Tava eu, Dorival, Galeano, enfim, um monte de Odair. Aí eu peguei e falei, bom, tá bom. Aí ele conversou com todo mundo, então depois conversou particularmente com alguns, entre eles eu. Aí ele falou, olha, eu sei que você tá aqui de meia, mas você não vai jogar de meia comigo, você vai jogar de beirada. Eu falei, não, vou jogar de meia. Ele falou, não. Os outros meias que tinham eram Adriano, Cuca e o Giancarlo, que era do Palmeiras. Olha que moleque bonito. Olha o neto bonito aí. Aí eu peguei e falei para ele, não. Ele falou, não, eu quero comigo que você jogue de beirada, por isso que você voltou para time pequeno e tal, tem que ir para time grande, não sei o que, tá bom. Com você eu vou jogar. Aí eu me machuquei. No que eu me machuquei, eu falei para ele, não jogo mais de beirada, não. Eu vou disputar a posição aqui. Aí nós fizemos um coletivo. E eu no time de baixo. Não lembro se era o Cuca ou se era o Adriano que estava jogando. Bom, resumindo, o time de baixo estava dando 3-0 neles, e ele bravo, e eu falava para ele assim, para o treino e conversa com os caras, acerta o time, para o treino. Quando eu falei a terceira vez, ele parou o treino e falou, tá aqui o treinador de vocês, é o Jorge, tá aqui. Cara, não sabia onde enfiar a cara. Jesus. Aí ele foi, parou o time, tomou uma água, conversou com todo mundo, mudou o time, me colocou no time, nunca mais eu saí, e depois eu vim trabalhar com ele. Aí ele quis me levar para o Atlético Paranaense, aí eu fiz com aquele língua grande que eu tenho, cara.
Ele me ligou naqueles... Lembra aquelas salas de reuniões? Tinha um Viva Voz, você apertava no meio e todo mundo ouvia, né? Tava no Viva Voz, e ele falou comigo, aí eu falei assim, quanto você me paga? Ele, eu te pago 3x. Eu falei, pô, 3x eu ganho aqui no Paulo de Jundiaí, eu não vou não, tô perto de casa, não vou não. E tem outra, Leão, esse time não paga ninguém, o presidente aí não paga ninguém. Puta, o presidente tava ouvindo. É o Petralha, cara. O Petralha queria me matar, cara. Ele desligou o telefone e tal, depois ele me ligou, falou, que merda que você fez? Eu falei, porra, eu não sabia, caralho. Aí ele falou, fudeu. Aí eu falei, agora já era. Por isso que o Petralha não ia com a minha cara. Ele me chamou quando eu estava no Fluminense. Ele queria me matar, porque ele estava no Atlético. Ele ficava lá de cima, ele sentava naquele lugar dele antes de fechar o anel. Ele Mas ainda está até hoje. A única coisa que o Gabriel pode ver daquela época e atual ainda está até hoje, né? Ele manda lá até hoje. Então, e aí ele tá mandando até a torcida para aquele lugar, hein? Ele é assim, cara. Mas é um dos caras mais... Depois de Eurico Miranda, foi um cara que eu mais senti falta de trabalhar, foi o seu Eurico. Eu acho que ele era um gênio. À frente de todo mundo, avião. E o Petralha, como organizador, como administrador, eu nunca vi igual. Tudo que ele falou para mim lá atrás, o Petralha vem fazendo. Então, ele me xingava lá. Tanto é que teve problema, eu tive briga com torcedor, tive briga com jogador do Atlético, tive briga com imprensa no Atlético. Eu tive problema jogando contra. E quando eu fui trabalhar lá, não demorou nem um mês, não aguentamos, não. Ele me ligou uma vez e falou assim, pô, você não deixou fazer uma reunião aí, você me desautorizou. Eu falei, não desautorizei. Ele falou, então eu tô indo para ele. Eu falei, pode vir, com o senhor aqui o time ganha. Aí ele veio, o time ganhou mesmo. Aí o primeiro empate que eu tive, ele me mandou embora. Ele é um sem vergonha no primeiro, mas é um administrador na minha opinião, um dos maiores que eu conheci. Um dos melhores que eu conheci. E avião, Eurico Miranda. Jorginho, obrigado, tá, meu amigo? Eu que agradeço. Olha, desculpa aí, que você esteja muito feliz, viu? Aqui. Vocês são muito gente boa. Não, pô, obrigado de coração. E galera, mais uma vez, muito obrigado. E, Jorginho, a gente vai se falando aí no decorrer, que a galera vai fazer aí uma festa, aí, alguma coisa, eu te dou um toque aí. Fica tranquilo, e quando tiver por aqui, se tiverem também sem os rapazes estão sem compromisso, se quiserem alguém para ajudar no programa a fazer pergunta, põe aí que eu vou fazer umas perguntas difíceis para esses cabras. Pô, maravilha, cara. Gostei. Obrigado, viu, Jorginho? Uma perguntinha para você. Como é que você está vendo a seleção com o Ancelotti? Você acha, você como treinador, né, trazer o Ancelotti, que para mim ele também já está meio no fim de carreira aí, foi um grande técnico, mas eu não sei se ele vai resolver o problema da seleção. Como é que você vê isso? Primeiro que a gente tem, o que eu falei outro dia, antigamente você montava a seleção com referência dos times brasileiros, Botafogo, Cruzeiro, Santos, Palmeiras, né? Hoje você tem um jogador de cada clube que joga muito na seleção dele, lá no clube dele, mas quando se junta não joga nada. É o caso do Vinícius Júnior. Para mim, na seleção ele deixa muito a desejar. Pode ser muito bom no Real, mas na seleção ele não conseguiu encaixar ainda. Como é que você vê isso? Eu vou falar o seguinte para você. A última vez que eu vi a seleção jogar foi na época que o Leão estava. Isso foi em 80 e pra lá, né? É isso aí. Eu nunca mais vi. Depois que o Brasil foi campeão em 2002, essas coisas, é o que eu falei para vocês. Eu acho que o jogador falta personalidade. Os jogadores do Brasil faltam personalidade. São bons jogadores. Não tem só o Neymar que é acima da média. Os outros são comum. Talvez o Estevão venha a ser. Então eles têm que. O Brasil só vai ganhar se conseguir formar uma equipe. O Brasil, toda vez que foi campeão, gente, põe na cabeça de vocês, ele sempre teve jogadores maravilhosos para ser matador, para matar o jogo, ser o cara que definia o jogo. Tinha essa capacidade. Então tinha Romário, tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho, tinha Rivaldo, tinha Ronaldo, na época Pelé. Eu volto um pouquinho, Marildo, Vavá, Garrincha. Então os caras tinham esses caras. A melhor seleção que eu vi jogar foi a de 82 como time. E tinha muitos gênios, muito cara bom, mas não conseguiu ser campeão. Só acho que o Brasil vai ser campeão de novo se conseguir o Brasil formar um time. Se derem paciência para qualquer treinador que estiver lá trabalhar. Seja o Lancelotti, o Abel,
Quem tiver aí. Acho que é só assim. Acho que assim ele pode ganhar. Vai ser agora? Não sei. Mas só assim o Brasil vai voltar a ganhar de novo, porque o Brasil vai ser difícil arrumar gênios talentosos como foi naquela nossa época. Jorginho, você como jogador, boleiro, lá dentro de campo, se você tivesse que definir para o Gabriel jovem, o Denner, com que palavra você definiria o Denner para ele? O Denner era um Garrincha jogando por dentro. Fantástico. Pô, legal. Pô, mas eu não sou tão novo assim também, pô. Eu vi o Denner jogar, os filhos dele estudaram comigo na escola. O filho do Denner? É. Porra, A Bárbara Gabino, que é a filha dele, era da minha sala. olha que legal. Então ele viu um gêniozinho jogar também. O filho dele Cara, era muito bom. Não, essa dele é ruim, definição dele. sua de o Denner era um Garrincha por dentro, hein, Maçã? Nunca tinha ouvido isso. Muito legal. Obrigado, Jorginho. Vocês precisam ver quando ele parava em cima da bola, assim, era uma coisa absurda. Ah, eu vi ele com 16 anos, cara. Eu vi ele no Carindé, São Paulo 2-2, ele fez os dois. Pô, jogava demais, jogava demais. Jogava demais mesmo, cara. Ele era Fazia demais. fazia gol igual o Negrão. Puta, era um arranque. Você é louco. Ele era maluco. Obrigado, Mas, irmão. Obrigado. Vocês tenham uma boa Abração pra semana, todos. viu, gente? Abençoe Você também. Valeu, Zé. Jorginho. Abraço A aí. gente vai jogar aí em São Januário ainda, Zé. A gente vai vir jogar aqui. Relaxa, segura, tá? Obrigado, Jorginho. Tchau, Seja gente. breve. Tchau, gente. Obrigado. Um abração. 30 Tchau, anos. tchau. Arthur, que esse Corinthians melhore, pô. Tchau, Arthur Faraco. Tchau, Arthur Faraco. Rumo à Copa do Brasil é nossa, tudo nosso agora, brasileiro. Tchau, Fica tchau. com Deus, gente. Um abraço. Boa noite.